Marcos capítulo 11. Interessante que a gente chegue a alguns textos, irmãos, do Evangelho, que a gente não consegue dar uma ordem lógica de argumentação. Muitas vezes a gente vai ter que sair fazendo aplicações para ver se a gente consegue sacar algumas aplicações que se apliquem sobre nós. O texto do versículo 1 se aproxima dizendo o seguinte: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Amém. Se assim. Jerusalém chegou, irmãos. Depois de muita preparação, Jesus então chega a Jerusalém, conforme ele já havia dito várias vezes que ele iria para Jerusalém sofrer. Jerusalém, que foi a cidade que Davi conquistou e que se tornou a capital do reino, que por Davi fora governado por muito tempo. E considerando que agora era a hora apropriada para que Jesus se manifeste publicamente, então não há mais nada secreto a fazer, porque ele está na última semana, então o seu dia se aproxima, o dia da sua morte está a uma semana, então ele não tem que esconder mais nada, ele não tem que dizer em oculto mais nada, ele vai se manifestar publicamente. Ele está decidido a fazer isso publicamente, vai se manifestar publicamente. E ele vai fazer isso, irmãos, mostrando que ele, Cristo, é o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento. Os irmãos sabem que o ministério de Jesus tem duas aplicações. Ele veio para cumprir em nosso lugar a sua obediência ativa. Ou seja, ele veio obedecer a lei de Deus no nosso lugar. Ele veio cumprir a vontade de Deus no nosso lugar como alguém que irá substituir-nos em nossa obediência, em nosso cumprimento perfeito à vontade de Deus. É por isso que Paulo diz que ele se tornou da parte de Deus justiça, santidade, sabedoria e redenção. Ou seja, ele veio cumprir obedientemente a vontade de Deus, a lei moral de Deus, a lei de Deus que fora dada ao homem para que ele a obedecesse. Mas em Adão, todos nós caímos, nos tornando impossibilitados, incapazes
de viver esta lei, conforme Deus exigia ou exige na sua justiça. Mas o segundo aspecto do ministério de Cristo é que ele precisa sofrer a maldição da lei sobre a vida dele. Maldito todo aquele que pecar, ou toda alma que pecar, esse morrerá. Então Jesus precisa sofrer como um maldito no nosso lugar. Ele precisa morrer a morte que eu e você precisaríamos morrer. Ele veio sofrer a maldição da lei sobre a vida dele. Então sua entrada em Jerusalém é para cumprir este propósito completo de Deus, este plano redentor de Deus, aonde Ele vai nos representar em todos os aspectos, aonde Ele vai cumprir a vontade de Deus no nosso lugar em todos os aspectos. E Ele faz isso entrando em Jerusalém, deixando ou mostrando ao povo um sinal claro de quem Ele é. Quando Ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, o povo de Israel, quando visse, eles automaticamente deveriam estar vinculando aquele acontecimento àquilo que fora profetizado, aquilo que fora dito pelos profetas. E essa hora esperada, quando então tudo sobre ele iria se cumprir, ele faz isso sem deixar um sinal claro ainda de quem ele é. Sem deixar de demonstrar a todos aqueles que gritavam a ele: Hosana, Hosana, quem ele de fato é. Aquele que vem desde a Galileia, ensinando e dizendo àqueles que ele ensinava, ou que vinha efetuando os milagres, dizendo àqueles que eram curados: não diga nada a ninguém, não diga publicamente o que aconteceu. Agora ele vai se manifestar publicamente, chamando a atenção para si mesmo, chamando a atenção dos sacerdotes, dos governantes, dos mestres da lei, dos gregos e dos romanos. A pergunta que eu faço a você, e que todos nós faríamos à nação de Israel, seria: como pode uma nação que fora instruída por Deus ao longo de toda a história, ensinada por Deus ao longo de toda a história, e que está neste contexto onde Cristo aparece, esperando o Messias verdadeiro, esperando a chegada do Messias, e quando ele chega, eles o rejeitam. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, Israel, que deveria dar o fruto esperado por Deus, está sendo representado por essa figueira frondosa, mas que não tem fruto. Tem uma aparência bonita, tem uma aparência que chama a atenção, mas quando ele vai procurar fruto, ou quando vai a ela para procurar fruto, nada encontra, nada acha. Jesus aqui, irmãos, irá entrar em Jerusalém para cumprir uma função específica dentro de um propósito determinado por Deus. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, duas regiões próximas a Jerusalém, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Ele envia 2 e diz: olha, ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém o montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que vocês estão fazendo isso, a resposta que vocês darão é: o Senhor precisa dele, logo mandará de volta para aqui. Ele entrou, irmãos, para cumprir tudo o que acerca dele estava escrito, tudo. Quando João Batista vai batizar Jesus, João Batista se sente constrangido, porque sabe que ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Então João Batista diz: convém com que eu seja batizado por você e não que eu te batize. Jesus diz: João Batista, convém cumprir toda a justiça. Jesus, quando morre então e ressurge dentre os mortos,
Os discípulos estão caminhando, ou 2 discípulos estão indo para o caminho de Emaús, já desgostoso, desacreditado, porque o mestre havia morrido, mas eles já haviam esquecido que após 3 dias ele iria ressuscitar. Jesus se coloca entre eles e começa a discorrer tudo o que acerca dele estava escrito, a começar de Moisés, e passando pelos salmos até chegar aos profetas. Tudo, irmãos, o que acerca de Cristo estava escrito. Ele veio, ou ele vai entrar em Jerusalém após este período longo de ministério na Galileia, para que tudo sobre ele se cumpra, para que tudo sobre ele, ou para que o plano eterno de Deus nele tenha o seu cumprimento, ou nele tenha o seu amém, a sua confirmação. Agora percebam que Cristo aqui está revelando alguém que tem plena consciência disso. Cristo está mostrando a cada um de nós que Ele é alguém que sabe que tem um propósito a cumprir dado pelo Pai, e vai cumprir este propósito dentro da mais tranquila consciência e direção que Deus determinou para a vida dele. Por essa razão, em João capítulo 4, ele diz: a minha comida é comer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, é fazer a vontade de Deus, é cumprir a vontade daquele que me enviou. Mas só que ele não está aqui, irmãos, próximo a entrar em Jerusalém, como alguém que está desconhecendo o que sobre ele vai vir. Ele não está aqui como alguém que sabe que algo vai acontecer, mas ele não sabe o que. Ele está desde o capítulo 8 dizendo: sobre mim irá cumprir sofrimento, morte e ressurreição. Sobre mim irá cumprir sofrimento, morte e ressurreição. E aqui o texto mostra que toda a direção quem está dando a ele: vocês vão à aldeia, peguem o jumentinho, tragam a mim. Ele monta no jumentinho, entra em Jerusalém. Embora, irmãos, os discípulos ainda estão meio que sem perceber o que de fato está acontecendo, estão obedecendo suas ordens, Cristo aqui está plenamente consciente de que ele será um servo sofredor, submetendo-se à vontade do Pai, para morrer no lugar de pecadores de uma maneira bem consciente. Bem consciente. Agora, os versículos de número 2 e 3, nós não sabemos o detalhe se Cristo aqui está revelando a sua presciência. Quando diz a eles que eles deveriam ir a uma aldeia e buscar um animal que estaria preso, iria acontecer isso, ou se Cristo aqui haveria, ou se havia entre Cristo, o dono desse animal, uma conversa já de antemão. Alguns entendem que Cristo aqui está revelando a sua clara divindade, o seu poder ou a sua clara divindade em conhecer todas as coisas, em saber de todas as coisas. Ele mostra que este rei ou servo sofredor é um rei divino e um rei humano, ou um rei de uma natureza divina e um rei com uma natureza humana, que vai oferecer um sacrifício de valor eterno, mas que também vai sofrer na cruz como um homem que assumiu a nossa natureza, que assumiu uma natureza humana para cumprir uma função específica, para cumprir uma missão dada por Deus. E essa missão vai ser cumprida, ele vai entrar em Jerusalém montado no jumentinho. Meus irmãos, a nação de Israel certamente estaria esperando o rei que viesse montado no cavalo. Certamente a nação de Israel estava esperando um rei que viesse a pé, com todo o seu exército, com toda a sua pluma para tomar o poder de Jerusalém. Israel aqui, irmãos, estava esperando um rei montado num cavalão forte, num cavalo que demonstrasse força, domínio, poder, e que viesse como um sinal de alguém que iria tomar os poderes que de Israel foram retirados e que estavam sob o jugo romano. Mas ele veio, irmãos, cumprir aquilo que Deus determinou sobre a vida dele.
Zacarias capítulo 9, verso 9, o profeta diz no versículo 9: alegra-te, ó filha de Sião, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumentinho, filho de jumenta. Quando Israel olhasse para ele montado naquele jumentinho, a nação a qual Deus esperava frutos deveria olhar para os profetas e reconhecer nele de fato o Messias que veio resgatar o seu povo dos pecados dele. Zacarias, irmãos, é contemporâneo de Ageu. Os dois profetas profetizam após o exílio. Se os irmãos lerem a profecia de Ageu, que era contemporâneo de Zacarias, os irmãos irão ver Ageu reanimando o povo, reanimando os homens, porque eles haviam parado de reconstruir o templo. E pararam por 17 anos, porque estavam sendo acossados pelas nações vizinhas e pelos inimigos e desanimaram. E Ageu vai reanimar o povo através da sua profecia, dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus é o Deus do ouro e da prata. Mas ao mesmo tempo, Zacarias, que é o seu contemporâneo, está tentando mostrar ao povo que a volta deles do exílio para a terra e a reconstrução do templo para a retomada dos sacrifícios, ou da liturgia, ou da vida espiritual, da relação com Deus, era ainda uma sombra pálida da verdadeira transformação que viria através de Cristo Jesus, que viria através deste rei, ó filha de Sião, que vem montado no jumentinho. Montado no jumentinho, que ele de fato, como diz o profeta, virá com o produto do lavador, que irá tornar as vestes de vocês limpas. E foi esta a afirmação que o anjo disse à sua mãe: ele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A sua justiça não será uma justiça estabelecida por armas. A sua, ou o seu governo, ou o seu reino, não será estabelecido através de domínios políticos. Ele virá em humildade e em total dependência de Deus. Amém. Com isso, Cristo estava cumprindo sua clara vocação messiânica, mostrando a Israel que não era um resgate político, mas era sobretudo um resgate espiritual. Era uma morte de cruz para satisfazer plenamente a justiça de Deus e cumprir tudo que acerca dele estava escrito. E quando ele vem montado no jumentinho, é como se ele desconstruísse toda a predição dos judeus. É por isso que Paulo, quando vai dizer aos irmãos de Corinto, ele diz: olha, os gregos pedem sabedoria e os judeus pedem sinal, mas eu prego a Cristo e este crucificado, poder de Deus. Ele veio, irmãos, não nos resgatar de um domínio político, ele veio nos resgatar do pecado do qual éramos escravos e satisfazer a justiça daquele que é perfeito e que nos criou para viver o propósito dele, nos criou para estar debaixo dos domínios dele. Amém. Em obediência à sua vontade. E os sinais claros do senhorio de Cristo, embora mesmo assim ele submetendo-se como servo, aqui no texto percebemos sinais do seu senhorio. Como diz Paulo escrevendo aos Filipenses: olha, ele era Deus, ou ele é Deus, mas sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz.
Versículo 13 ele diz ao dono do animal que o Senhor precisa dele. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mesmo sendo Senhor sobre todas as coisas, mesmo sendo Deus, irmãos, ele submete a uma condição humilde, submete a uma condição de pobreza, submete-se a uma condição de humilhação para morrer pelos pecados dos judeus, para morrer pelos pecados de todo o seu povo, E o versículo 6 diz que os discípulos respondem às instruções de Cristo. Veja, o controle de tudo aqui é dele, de todas as ações é dele. E essa era uma prerrogativa de todos os reis. Quando precisavam de alguma coisa, ele dizia: diz a ele que eu preciso disso, e logo após eu devolvo. E aqui ele mostra o seu senhorio, a sua humildade, a sua submissão ao governo de Deus. O texto também mostra a providência de Deus agindo nos corações, fazendo com que o plano de Cristo se cumpra e os corações se curvam obedientemente. O dono do animal entrega, os discípulos vão lá, trazem, e tudo está se cumprindo segundo a vontade de Deus. Então ele se manifesta publicamente. Versículo de número 7. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, sinal de honra. E outros ramos se haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. É dessa forma que ele é recebido. Toda a multidão que estava em Jerusalém, os que estavam peregrinando em direção a Jerusalém, que estava diante dele, bem como os que vinham, começaram a clamar, ou a gritar: Hosana. A ideia é de que eles estão gritando: Hosana, proclamando aqui: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Os irmãos sabem que Jesus entra em Jerusalém na última semana, e é justamente na semana que se inicia a Páscoa. A Páscoa que acontecia no mês de abril, ou no mês de Abib do calendário judeu. Era o primeiro mês do calendário, o mês que inaugurou a saída deles do Egito. Então eles naquele mês celebravam a Páscoa. E Jesus entra em Jerusalém na semana da Páscoa. E Jerusalém estava cheia de peregrinos, pessoas que vinham de Betânia, pessoas que vinham de Betfagé, de Jericó, judeus de todas as partes estavam peregrinando em Jerusalém para participar dessa festa, que reunia todo o povo de Deus e que fazia memória a libertação do Egito, a retirada do povo do Egito, conduzido por mão de Moisés e colocado na terra. E toda a procissão de peregrinos gritava: Hosana! Estendiam as vestes como sinais de honra. Faziam, honrando ele, a sua entrada. E muitos peregrinos, irmãos, ou todos os peregrinos, foram tomados por aqueles gritos e todos começaram a gritar. E o primeiro sinal que o povo grita é que Jesus é um Salvador. Hosana! Hosana! Ou seja, eles clamam pelo Salvador. Hosana! Esse termo significa: salva-nos agora, salva-nos, nós te suplicamos. O segundo grito aponta Jesus como rei. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi. Irmãos, a referência aqui é ao Salmo 118. O
Salmo 18 ou 118 era o Salmo dos peregrinos. Quando os peregrinos saíam em direção ao templo, e quando chegavam diante do templo, os sacerdotes gritavam ao povo: benditos que venham em nome do Senhor. Aqui eles aplicam o salmo a Jesus Cristo, ao Messias que veio, ao bendito que vem inaugurar o reino de Davi. Eles se lembraram da promessa de Deus feita a Davi, que prometeu a Davi que estabeleceria o seu trono para sempre. Então, quando olham para Cristo, se lembram das promessas e diz: bendito o reino de Davi. Agora a referência aqui agora é a um peregrino especial, Jesus, que vem a mando de Deus cumprir tudo que acerca dele está escrito, e vai para o templo não oferecer sacrifício, mas simbolizar uma espécie de purificação, e vai oferecer um sacrifício, mas não um sacrifício de animais, mas um sacrifício de si mesmo. O sacrifício de si mesmo. Ele vem inaugurar um reino, mas a pergunta é: qual reino eles estão esperando? Ele veio salvar, mas que salvação eles estão clamando? O que fica claro é que, à medida que a semana vai se desdobrando, e as multidões esperam uma espécie de inauguração que não viram, e é essa mesma multidão que gritam diante da cruz: crucifica-o, ou diante de Pilatos: crucifica-o, que caia sobre nós o sangue deste justo, sobre nós e os nossos filhos. Eles não querem a hosana ou a salva-nos, ó Deus, a salvação que Deus está trazendo. É frequente, irmãos, nós buscarmos a Deus segundo os nossos termos. Eu quero uma salvação, mas um tipo de salvação que eu quero. Eles querem buscar a Deus, ou Israel buscou a Deus, ou entendeu a vocação messiânica, não nos termos da palavra de Deus ou da vontade de Deus, e não buscaram a Deus como criaturas ávidas para se submeterem ao seu Criador. A pergunta é: este hosana ou bendito veio nos salvar de quê? Jesus veio estabelecer que reino? A forma como ele entrou simboliza o quê? Zacarias, versículo 10. Diz o profeta: e de Efraim destruirei os carros, de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. O profeta aqui está falando do reino de Cristo, do reino messiânico de Cristo. Mas ele não veio estabelecer um reino em Jerusalém, um reino físico. Ele não veio salvar o povo do domínio do Império Romano. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Amém. Ele veio morrer na cruz como maldito de Deus no nosso lugar, morrendo um tipo de morte que era nossa, ou a morte que era nossa. Ele veio morrer satisfazendo a justiça de Deus no nosso lugar. As suas hosanas se cumprem na cruz. O bendito do Senhor veio morrer na cruz, para que o povo de Deus voltasse a ter comunhão com Deus, para que nós hoje estivéssemos reconciliados com Deus pela morte da cruz. E ele veio estabelecer um reino. Amém. Mas este reino, ele veio estabelecer primeiro morrendo. Amém.
depois ressurgindo. E esse reino, meus irmãos, é, primeiro, acima de tudo, um reino espiritual. O seu domínio se estende de mar a mar, ou se estende por todos os lugares, entre os judeus, entre os gentios. Cristo hoje reina espiritualmente sobre aqueles a quem pertence o seu domínio, sobre aqueles a quem pertence o plano salvador de Deus, sobre aqueles a quem Deus chamou por sua graça. Ele domina, o seu domínio se estende hoje. E nós vemos isso claramente em Efésios. Observem, abram aí a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. O texto que lemos hoje pela manhã. Cristo hoje está reinando sobre a sua igreja, Ele é o cabeça da sua igreja, Ele é o cabeça do seu corpo. E Paulo vai dizer aqui no versículo 20, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, lugar de domínio, lugar de honra, de poder, dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, Ele domina, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que em tudo enche todas as coisas. A ideia aqui é como se Deus pegasse todo o seu plano, fizesse um resumo, é o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, e convergisse tudo em Cristo. Convergisse tudo em Cristo e desse a Cristo como cabeça da igreja, ou seja, o sinal do poderio, do domínio de Cristo se reflete na vida da igreja. Amém. Se reflete na vida daqueles que pertencem ou que fazem parte do seu corpo. Quando o mundo olha para a igreja, para os servos de Cristo, para aqueles que estão no corpo de Cristo, eles devem ver claros sinais sobre a vida dos cristãos, de que Deus em Cristo reina sobre a vida deles. Eles são sinais claros para o mundo, o que será uma sociedade redimida sem o pecado. Este reino que hoje é espiritual, e que Cristo exerce como cabeça da igreja através das suas instruções, da sua palavra, através de suas inverdades, das suas instruções, através do seu ensino, através do Espírito que nos foi dado para nos guiar em toda a verdade que Ele tem dito. É sinal claro hoje de que Ele está reinando. É sinal claro hoje de que Ele assume a posição de cabeça sobre todas as coisas. Mas Ele ainda não reina plenamente, porque ainda há um inimigo a ser vencido, a morte. E quando todas as coisas estiverem de fato sob o seu domínio, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, Ele entregará o reino a Deus Pai. Amém. Amém. Aí sim, Ele de fato será tudo em todos. De fato, este reino se estabelecerá, a nova Jerusalém descerá do céu como noiva, ataviada para o seu noivo. Haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça plenamente, onde habita a perfeição plenamente, onde habita tudo plenamente. Mas não foi este reino que Israel compreendeu. Não foi este reino ou esta salvação que Israel compreendeu. Pois a mesma multidão que grita, a mesma multidão que diz crucifica. Bendito que vem em nome do Senhor, ou seja, eles esperam o reino físico de Davi, nosso Pai, Hosana. Mas ele não veio somente, irmãos,
morrer, mas ele veio também mostrar a Israel um tipo de juízo que será colocado sobre eles. Versículo de número 11: ele entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo como fosse, já tarde, saiu para Betânia com os 12. O templo, irmãos, ele olha para o templo. A ideia aqui é de que o templo vai conhecer o juiz, que por volta das 18 horas o templo fechava, e aqui já é o final do dia, ele então volta para Betânia. E no versículo 15 em diante ele volta no templo de novo, mas agora não volta para olhar, ele volta para fazer com que aqueles homens percebam tanto que eles estão errados. E Betânia estava a 1 hora de Jerusalém. Então ele vai para Betânia e no outro dia de manhã cedo retorna. E em profunda consonância com os seus hosanas, a salvação que Deus está trazendo, e harmonia com aquilo que ele observou no templo, na nação, nos sacerdotes, no povo, a condição de todos eles será dramatizada na figueira. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Quando ele volta no templo, ou para o templo na manhã seguinte, ele vê uma figueira de longe, cheia de folhas. A sua expectativa é que ali haja frutos. A figueira aqui, irmãos, não é a espécie de uma figueira brava, mas o termo aqui é de uma figueira que chega ao máximo 6 metros, e que com a própria mão você conseguia colher frutos dela. E não era preciso subir para alcançar os frutos, mas com um simples esticar de mão se colhia frutos. E essa figueira, ela tinha 2 florações e 3 safras por ano. 3. Os primeiros frutos são ainda frutos remanescentes do outono anterior, e que não caíam com o inverno rigoroso da Palestina, mas ficavam ali. E estes primeiros frutos do ano eram petiscos especiais, onde os peregrinos se apropriavam para se alimentar. A safra principal era dos figos tardios já, que se formavam nos brotos novos e só eram colhidos no fim de agosto e outubro. Por isso o texto diz: não era tempo ainda de figos. A ideia aí era, não havia ainda a época da colheita dos figos, mas os figos que Cristo procura são os figos remanescentes. E era uma planta característica da Palestina. Cristo usou vários elementos do cotidiano para fazer aplicações do Evangelho. Ele usou o exemplo do semeador. Quando disse que o semeador saiu a semear, e todo mundo sabia ou conhecia a pessoa do semeador, que saía jogando sementes com a própria mão. Ele usou várias figuras do cotidiano, como uma candeia, como uma dracma, para fazer aplicações do Evangelho sobre as pessoas. Agora aqui ele vai usar uma figueira, que irá proporcionar uma aplicação severa, ou uma figura sobre Israel. Aqui não é diferente. E a primeira aplicação que Cristo faz, ou que nós poderemos fazer, é que essa figueira possuía uma aparência enganosa, ou enganadora. No dia seguinte, quando saiu de Betânia, teve fome, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Cheia de folhas, bonitas. Mas quando se aproxima, não encontra nada.
A primeira aplicação é que há uma mera aparência. Há uma mera aparência enganadora, mas que com exatidão não havia frutos. O que é que isso tem a ver com a nação de Israel? Irmãos, Israel, ou a religião judaica, se tornou uma religião de práticas externas meramente, de aparência de piedade, ou de conformação externa. Os irmãos sabem que todos eles, ou os oficiais da religião, criaram sobre aquilo que o próprio Deus havia dado a eles uma série de regras e regras e regras e regras. O próprio Jesus vai dizer: ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês atam fardos pesados e colocam sobre as pessoas, mas vocês nem com o dedo querem movê-los. Vocês que do ponto de vista externo são traçados ou enxergados pelas pessoas como homens santos, homens piedosos, homens corretos, mas vocês são como sepulcros caiados. Vocês são cheios de rapinas, cheios de sujeira, cheios de maldade. Ou seja, tal como a figueira, Israel passou a ser uma nação com uma religião de uma aparência enganosa. Práticas externas, legalista, troca de roupa, comportamentos externos, mas que não refletia do ponto de vista do homem integral, alguém que estava vivendo a verdadeira piedade diante de Deus. Mas pelo contrário, estavam vivendo de aparência e tentando ser tratado com honra através de comportamentos aparentes, externos. A segunda aplicação é que, tal como a figueira, eles atraíam a atenção das pessoas. Atraíam a atenção das pessoas. Pegaram as prescrições de culto dadas por Deus e se apegaram àquilo com um legalismo tão violento, ou construíram regras e mais regras sobre aquilo de uma maneira tão violenta, e passaram a desfrutar dessa condição externa e legalista da religião tão profundamente, que por onde eles passavam, eles atraíam a atenção das pessoas. Por onde eles passavam, eles atraíam a atenção daqueles homens que os viam e diziam: esse é perfeito, esse é um padrão correto. Mas Cristo vai mostrar, é só aparência. São só folhas, ou são só folhas bonitas que chamam a atenção de longe, mas que está ocupando um lugar sem um devido propósito, não tem frutos. Lucas descreve a parábola de uma figueira, mas a descrição de Lucas é de uma outra condição, onde um senhor é dono de uma terra e ali é uma figueira e ela não produz frutos. E o Senhor diz: arranque e tira daí, porque está ocupando um lugar inutilmente. E o servo diz: não, Senhor, vamos adubá-la, vamos regá-la, vamos cuidar dela, vamos dar toda a condição para ver se ela dá fruto. Então vamos esperar. Esperou e não deu fruto de novo. A ideia aqui é que chegou a hora de Israel dar os frutos. O Messias chegou. Aquilo que eles desfrutaram ao longo de toda a história que apontavam para Cristo, o Messias chegou. Mas eles, ou os frutos que Cristo colheu deles, foi ódio, mentira, engano, tramaram contra Cristo, entregaram Cristo aos romanos, mentiram no tribunal. Então lhes disse Jesus, verso 14: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Qual é o propósito do Pai, meus irmãos? Qual é o propósito do Pai? Qual é o propósito com o qual alguém planta uma figueira, uma mangueira, planta um pé de uma fruteira? Qual é o propósito?
é que ela ocupa um lugar e você fica olhando para ela, como é bonita, olha rapaz, chegou dezembro, como essa mangueira está florida, como as árvores são verdes e belas. E alguém pergunta, deu fruto? Não. Qual é o propósito de Deus em ter plantado Israel? Verdade. Jesus diz, o propósito do Pai é que demos muitos frutos. E o vosso fruto permaneça. Permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Deus não se deixa enganar pela aparência. Mais uma vez é que Cristo está mostrando. Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. Deus está preocupado também com os adoradores dentro do culto. E Ele sonda a cada um, irmão, sonda a cada um. O profeta deixa isso bem claro. Não, Isaías, o coração está longe. É a aparência enganosa. É uma liturgia perfeita. Mas oferece a mim, Salmo 50, sacrifícios de ações de graças. E esse eu não rejeito. Uma condenação terrível, ela secou desde a raiz. Fazendo menção ao que João Batista diz, olha, o machado foi colocado à raiz das árvores. A árvore, pois, que não produzir bons frutos, será cortada e lançada no fogo. Ela nunca mais iria produzir fruto, pois Cristo deixa claro, nunca mais nasça fruto de ti. Irmãos, é o perigo que todos nós corremos. É o perigo de sermos formais, ou nos adequarmos aos padrões externos da religião, mas não obtermos uma verdadeira espiritualidade. Amém. Paulo é muito sincero com os irmãos de Corinto e diz, examinai a vós mesmos se estáis na verdade. A advertência da figueira, primeiro, é uma voz dirigida à comunidade judaica. Já era para ter dado fruto há muito tempo. Eu engordei filhos, eu criei filhos, mas eles se revoltaram contra mim. Eu plantei uma vinha, não é mais figueira, a vinha também simbolizava Israel, e fui colher nela frutos, não tinha frutos. Aqui não é, irmãos, religião de obras e nem é religião legalista. É Deus deu toda a condição a Israel para dar fruto. Olha, eu dei todas as condições a vocês para dar frutos. Não faltou a vocês nada. Há também uma voz dirigida a cada um de nós. O propósito de Deus é que eu e você demos muitos frutos. Amém. É lógico que só há condições se estivermos em Cristo. E eu quero acreditar que todos nós estamos em Cristo. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Cristo. E o irmão Ricardo, que estudou agronomia, sabe o que é enxertar alguma coisa, criando condições para que aquele ramo enxertado produza. A vida de Cristo, irmãos, deve se manifestar em nós através de frutos. Ele nos predestinou para as boas obras. E Cristo disse que o Pai é esse agricultor, é esse que cuida, Ele polda para que dê mais fruto ainda, mas também Ele disciplina, Ele arranca quem não dá fruto, ocupa o lugar, ocupa espaço, mas não cumpre o propósito para o qual Deus o enxertou. Mas também há uma advertência a todos aqueles que se apegam à religião. O propósito do Evangelho, irmãos, é produzir vida, é transformar, é fazer-nos viver segundo a vontade de Deus. Esses momentos com os quais nós nos reunimos aqui são momentos preciosos da comunhão da igreja, mas o maior tempo nós vivemos fora daqui. Aqui nós somos instruídos, aqui nós somos abastecidos, aqui nós somos alimentados, aqui Deus nos dá a graça de ser instruídos, aqui Deus nos dá a graça de compartilhar instruções, experiências dentro da palavra, mas é para que saindo daqui, eu e você dê frutos.
E Ele procura em cada um de nós, após conferência, após culto. Ele procura porque Ele é o Deus que tem nos dado toda a condição para vivermos de uma maneira frutífera. Todas. Amém. Abramos a palavra de Deus em 1 Pedro. Segunda Pedro, irmãos, virem a página, 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurais com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a condição, irmãos, foi dada por Deus e está disponível. Os recursos de graça, os meios de graça estão disponíveis. O Rei se manifestou com as suas hosanas sobre nós, salvando-nos do domínio do pecado. Seu reino é o reino eterno que se manifesta sobre aqueles que estão vinculados ao seu corpo e que são instruídos pela sua palavra. E o propósito com o qual Deus nos chamou é para que demos muitos frutos em Cristo Jesus. É para que eu e você sejamos ramos frutíferos. Não só ramos que vivem de aparência, mas ramos que têm frutos, que receberam a Cristo Jesus pela graça e estão vivendo em Cristo Jesus pela graça. Amém. Que receberam o Salvador, o Hosana pela graça e estão vivendo sob o reinado, o governo de Cristo também pela graça. Israel, irmãos, infelizmente Israel, não o verdadeiro Israel, mas o Israel que esperou esta redenção política, essa justiça política, ou essa justiça que vinha da lei, onde eles se conformavam externamente aos padrões, não obteve, porque a justiça de Cristo se manifesta pela fé. Ele veio e se manifestou aos seus, mas os seus não o receberam. E a condição de ser filhos de Deus é todos aqueles a quem Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E Cristo aqui, olhando para esta figueira que só tinha aparência e que simboliza aquela religião sem vida, sem fruto, religião de vestimentas cumpridas, religião de comportamentos bem organizados ou concatenados, de comportamentos à vista dos homens, mas que não tem nenhum tipo de vida, nenhum tipo de fruto que Deus esperava ou que Deus esperou ao longo de todos os anos. Irmãos, até aqui está bom que eu e você sejamos frutíferos, que você receba a palavra de Deus e que ela, pela graça de Deus, frutifique em seu coração. Amém. E que todos os dias os frutos da sua vida evidenciem que Cristo reina sobre seus filhos. Amém. E que Ele não é só seu Salvador, mas Ele é também o seu Senhor. Você vive o senhorio de Cristo na sua vida.
Vamos orar, que Deus nos dê graça. Senhor Deus, nós te agradecemos pela morte de Jesus Cristo. Te agradecemos pela maneira tão sábia com a qual o Senhor nos salvou em Cristo Jesus, quebrando, Senhor, toda a pretensão humana, ó Deus, e toda expectativa humana com o Evangelho. Este Evangelho é o teu poder para a nossa salvação, ó Deus. E que todos os dias este Evangelho se manifeste em nossas vidas. Este reino que se manifesta espiritualmente sobre nós, em nossos corações, é evidência de que o Senhor Jesus Cristo, de fato, estabeleceu o trono de Davi, que fora prometido no Velho Testamento, e que o trono do qual Davi apontava, este trono está de pé. Tu estás assentado à destra de Deus, intercede por nós, está sentado sobre principados e potestades, triunfou sobre todos eles, e até que todas as coisas se cumpram, ó Deus. Nós aguardamos a sua vinda, nós aguardamos este reino plenamente sobre nós, aonde não haverá mais dor, mais injustiça, mais pecado, mais engano, aonde não haverá mais, ó Deus, a corrupção que o pecado produz na criação, no nosso coração, na natureza humana. Haverá eternamente um reino de paz, um reino de amor, de alegria, um reino onde gozaremos eternamente do Senhor, porque para isso fomos criados. Amém. Para vivermos, ó Deus, e gozar o Senhor eternamente, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor na criação, ó Deus, propôs a Adão lá no Éden. Amém. Mas que o primeiro Adão falhou. Mas o segundo Adão, que é do céu, Jesus Cristo, este não falhou. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Amém. Ele hoje é poderoso para interceder por cada um de nós. Ele é poderoso para nos conceder a graça para sermos frutíferos. Ele é poderoso para nos conceder a graça para vivermos sob o seu reinado todos os dias. E nós te pedimos, Senhor, aplica este Evangelho sobre os nossos corações, aplica este Evangelho sobre as nossas mentes, sobre as nossas emoções, sobre as nossas vidas, sobre todo o nosso ser, transformando, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que precisa ser transformado em nossas vidas, quer seja nos relacionamentos, quer seja na maneira de viver, quer seja na maneira de trabalhar, quer seja na maneira de comer, de vestir, quer seja em qualquer aspecto da vida, Senhor. Nos leva ao propósito de quer comamos, quer bebamos, nós tenhamos consciência de fazer tudo para a glória do Teu nome, Senhor. Nós façamos com o propósito de dar frutos para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos.